jornal financeiro britânico Financial Times tem estado a publicar uma série de reportagens sobre o envolvimento num complexo esquema acionista de empresas petrolíferas de personalidades do governo angolano, nomeadamente militares, mas não só. Um dos nomes referidos pelo Financial Times é Manuel Vicente, que até há pouco tempo dirigia a Sonangol e que atualmente é Ministro de Estado responsável pela coordenação económica no governo angolano. O jornal refere ainda aos nomes dos generais Vieira Dias Júnior Coplipa, nome de guerra, e Fragoso do Nascimento, como detentores de interesses acionistas relacionados com o grupo Cobalt International Energy, que poderiam não estar conforme as leis americanas que regulam a propriedade imobiliária e estariam a ser, portanto, investigados por isso. Entretanto, têm sido frequentes, embora pouco noticiadas, manifestações públicas de índole política, onde o governo do MPLA é publicamente questionado. Numa dessas manifestações, o Dr. Filomeno Vieira Lopes, que dirige uma das principais forças de oposição, foi severamente maltratado por forças policiais, que o levou a ser objeto de uma intervenção melindrosa, cirúrgica, que foi conduzida no estrangeiro, devido à gravidade das lesões sofridas, estando neste momento ainda em convalescença, e é o nosso convidado aqui em direto. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Surpreendeu a violência da repressão de uma manifestação política que aparentemente estava a ser conduzida com bastante ordem e calma por parte das pessoas envolvidas? Não de todo. Tem havido repressão em todas as manifestações que são feitas em Luanda. E, portanto, mesmo antes desta manifestação do dia 10, desde quarta-feira anterior, porque isto foi num sábado, já tinha havido um conjunto de violações, pessoas tinham sido agredidas, sobretudo os próprios proponentes da manifestação. O facto novo é que a esta manifestação foram chamadas forças políticas nacionais, incluindo o Bloco Democrático. Naturalmente, nós respondemos positivamente e também fomos agredidos num contexto, enfim, pré-eleitoral, o que nos parece extremamente grave. A violência da agressão, contudo, foi dirigida contra si. O senhor foi selecionado entre o grupo de manifestantes? Claramente, claramente. Portanto, houve uma investida geral. Mas depois eu estive parado... Desculpe uma crueza da pergunta, mas o facto de ter o braço ainda maniatado aí com esse aparelho ortopédico... Isto é uma proteção para fixar esta zona. Portanto, eu tive uma intervenção cirúrgica porque parti o braço em 3 partes, portanto, este dedo e o cúbito. E, portanto, foi necessário pôr ferros do cúbito e também arames. Houve alguma justificação por parte das autoridades? Até hoje eu não conheço. E eu devo dizer que eu próprio contactei as autoridades 10 minutos antes. Não, contactei as autoridades 10 minutos antes do ocorrido. Contactei a comandante Petit, disse que havia um grupo de elementos... Comandante Petit comanda... A comandante provincial de Luanda. Portanto, havia um grupo de elementos que normalmente agride nas manifestações e, portanto, gostaria que ela tomasse medidas para que não houvesse violência, porque nós estávamos parados, estávamos a conversar e, portanto, não víamos que aquilo pudesse ser motivo para qualquer tipo de agressão. E falou com ele ao telefone? Falei, ela deu, digamos, respondeu-me ao telefonema e disse que não estava de serviço, mas queria... O comandante não estava de serviço? Não, pois, foi o que disse. Mas queria, naturalmente, contactar os seus colegas. O senhor é economista. De resto trabalha na... Também sou empregado da Sonangol. Empregado da Sonangol. Como é que vê... isto é uma pergunta um bocado abrangente, mas como é que vê esta interpenetração de capital e de influências e de interesse entre Angola e Portugal, que penetram aqui em Portugal, sobretudo nos média, embora também esta penetração em sentido inverso esteja a verificar também em Angola, com grupos importantes de Portugal a publicarem em Angola, ou tentar publicar em Angola? Não, do ponto de vista pessoal, eu penso que Angola tem muito que fazer neste período de reconstrução. Portanto, nós não temos instituições estabelecidas, nós temos problemas muito básicos para resolver, onde naturalmente o capital angolano devia ser empregado. Penso que o facto de Angola estar a investir fora e, sobretudo... Preocupa aquela notícia do Financial Times? De alguma forma, sim. Estava a par dela já?
Vi também pela internet, agora que venho da Alemanha. Penso que há uma ofensiva um pouco ideológica e um pouco também política, portanto um pouco a necessidade de torcer, digamos, a opinião pública internacional. Já há o controle dos média no país, agora o mesmo grupo quer controlar também externamente para conduzir a opinião pública, não é? E naturalmente que isto é um bocado a expressão da força do dinheiro. O Bloco Democrático com certeza que se opõe a políticas desta natureza, porque com certeza que nós somos pelo mercado, mas não somos muito pela mercantilização, digamos, da política, não é? Nós, por exemplo, noticiei eu aqui no Jornal dos 9, uma revista que é publicada em Angola que tem entre os seus quadros, por exemplo, um porta-voz do MPLA, entre os seus quadros diretores. Pois, português. Pronto, há muita promiscuidade entre, digamos, a política e a economia em Angola. É um dos problemas fundamentais, é uma das questões que cria maiores contradições no país, é uma das grandes fontes de corrupção e, portanto, isto tem criado sérios problemas no equilíbrio social do nosso país. Há muita interpenetração entre, digamos, as intenções empresariais e o comando político. E com certeza que o facto de haver uma predominância dos homens que dirigem a economia estarem a fazer política, isto cria distorções graves e, naturalmente, também esta agressividade na direção política do país, não é? O facto de Portugal estar com grandes dificuldades financeiras e Angola ser superavitária numa série de zonas, particularmente em liquidez ainda, transtorna qualquer hipótese de uma ética transnacional entre os dois países. Não é? Isto devia ser bom. Se Angola tem grande liquidez, podia ter um sistema financeiro que oferecesse aos próprios nacionais boas condições de crédito. Não está a acontecer isso. Não é isso que está a acontecer. Não é? Nós temos problemas extremamente graves. Temos num país em que nem a água nem a energia está resolvida. A grande parte dos pequenos e médios empresários não têm efetivamente crédito, não dispõem de crédito e, sobretudo, porque também até agora tivemos e temos tido um Estado extremamente partidarizado, em que o acesso efetivamente ao crédito passa um pouco pela via da militância política. Portanto, se temos assim tanto dinheiro, poderíamos oferecer melhores condições, em primeiro lugar, aos cidadãos angolanos, para promovermos o equilíbrio social no nosso país, para que as relações internacionais se pudessem estabelecer sem traumas. O senhor, no seu informativo político, no seu manifesto político, tem aí a força da esperança. Exatamente. Tem esperança que com as próximas presidenciais consiga alguma representação política que não seja das forças tradicionais que obviamente parecem estar extremamente acomodadas em Angola? Nós estamos claramente apostados numa mudança política em Angola, não é? Nós precisamos desta mudança política em Angola, o povo angolano precisa desta mudança política em Angola. O povo angolano está efetivamente cansado de uma governação prolongada, de uma governação que não tem dado frutos e, sobretudo, de um conjunto de promessas eleitorais que foram feitas em 2008 e que, naturalmente, não foram cumpridas. Portanto, nós acreditamos que há um grande potencial em Angola para transformar a vida dos angolanos. E, portanto, é neste sentido que nós estamos na política, com sentido de missão, é evidente, mas com este sentido de transformar Angola. E, portanto, não vamos, naturalmente, desistir disso. O que se passa neste momento é que nós estamos numa transição democrática, mas que tem sido traumática. Há um conjunto de elementos ditatoriais que têm impedido que Angola, efetivamente, caminhe para um Estado democrático. E, portanto, todo o nosso combate tem este sentido. As liberdades de expressão estão cerceadas, as liberdades de manifestação, como vê, no nosso exemplo, também estão cerceadas e nós precisamos destes elementos fundamentais para fazer a democracia. Temos uma economia controlada por um setor minoritário que não dá oportunidades, a estrutura de oportunidades no país é extremamente afunilada, precisamos de alargar esta estrutura de oportunidades e, portanto, precisamos transformar, efetivamente, esse país. É por isso que estamos na política
e vamos fazer os possíveis para que Angola tenha eleições transparentes, o mais possíveis, que não haja fraude, porque cada vez mais nós compreendemos que o povo angolano está pouco disponível para aceitar fraudes e podermos, efetivamente, ter a democracia como uma alavanca do desenvolvimento sustentável para o nosso país. Houve algo que me preocupou no último processo eleitoral, que foi um conjunto de personalidades estrangeiras que foram supostamente fiscalizar a lisura do processo e que concluíram, e foi internacionalmente aceito, que tinha sido razoavelmente limpo. Bom, esta razoabilidade de um processo eleitoral é um cápsio diminúcio no povo angolano. Claramente. Nós compreendemos que há interesses internacionais que muitas vezes limitam a franqueza dos processos internos, sobretudo nos países ditos subdesenvolvidos. Nós temos chamado muita atenção nas relações internacionais que temos, que é preciso, e digo mais uma vez aqui, preservar uma política de valores. Porque é aí que nós encontramos o equilíbrio do mundo, não é? Angola pode contribuir para o desenvolvimento mundial se for capaz de preservar valores. E isso a comunidade internacional perceber também este aspecto. Portanto, as eleições não podem ser razoavelmente livres e justas. Ou são livres e justas ou não são. Não é? E no caso de 2008 houve uma fraude generalizada que efetivamente num país que depois que vem da guerra, muito recentemente, houve um bom senso das forças políticas de oposição para não criarem qualquer tipo de perturbação, aceitaram isto e dando um sinal ao poder político que vamos então nos próximos 4 anos tentar pela luta política democratizar o país. Não foi isso que aconteceu. Nós temos hoje um país em que há um controle maior do partido que está no poder, uma partidarização excessiva, um regime que tem sido persecutório, que impede manifestações, que persegue a juventude, que põe polícia secreta atrás de cada família e naturalmente que isto não satisfaz. Se não for pela voz dos vários testemunhos que ocasionalmente aqui nos chegam, não se sabia dessa situação. Naturalmente. Infelizmente. Infelizmente. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Foi um prazer tê-lo aqui. Filomeno Vieira Lopes, economista e secretário-geral do Bloco Democrático.